Boa tarde, igreja. Hoje é dia 14/4, terça-feira, e eu tenho uma palavra de Deus para poder compartilhar com vocês nessa tarde. Espero que abençoe a vida de vocês. Amém? Bem-vindo à minha casinha. Aqui é o nosso cantinho. A Carol está aqui trabalhando. Dá um tchauzinho pro pessoal. Tudo bom? Estamos aqui em quarentena. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 125, um texto bem conhecido por todos nós. E diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme está para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora e para sempre. Amém? Vamos ter um momento de oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, e ela por si só já é digna e perfeita, e é capaz de curar, de salvar, de transformar vidas, Deus. Nessa tarde nós queremos estudar e falar um pouco mais a respeito dela, que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, em nome de Jesus, que eu possa contribuir com a tua palavra, que eu não venha estragar. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Bom, para quem viu o vídeo do pastor Alex na semana anterior, ele falou bastante, tratou bastante a respeito do livro de Salmos, falando, especificando que ele é um livro de hinos e orações do povo judeu. E essa passagem específica, ela faz parte de um bloco que começa ali a partir do Salmo 120, que são cânticos de romagem, em que os judeus cantavam quando iam caminhando em direção às festas que ocorriam em Jerusalém, as tradicionais festas judaicas. Então aqui, o primeiro item que chama a atenção neste texto para mim é a questão do salmista usar o monte, ou seja, usar um elemento natural como uma fonte de sabedoria para a sua fé, como uma fonte onde ele pudesse fazer uma analogia para retirar um ensinamento para a sua fé. Jesus também fez bastante isso em suas pregações, em suas mensagens. Um caso específico que nós podemos lembrar aqui é quando ele está no Sermão do Monte, fazendo o seu ensinamento, e lá em Mateus 6, ele começa a especificar a respeito de uma fé que ultrapassa o visível, uma fé que não se limita ao que nós vemos apenas, com as dificuldades do nosso dia a dia, né? Ele está fazendo ali um desafio a uma fé que se mantém firme em momentos de tribulação. E ele especifica nesse texto, em Mateus 6, a partir ali do versículo 26, ele fala dos pássaros do campo e ele fala dos lírios do campo, né? Então Jesus faz essa analogia. Olha, não se preocupeis com o que andeis de comer ou o que andeis de vestir, porque Deus supre as necessidades de um pássaro e supre a necessidade dos lírios do campo. E diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de tal beleza. Então o texto fala para nós caminharmos nessa confiança de que nós valemos mais que o corpo, nós valemos mais do que a nossa vestimenta, e nos dá essa segurança de que Deus está de olho em nós. Se Deus cuida dos pássaros e cuida dos lírios dos campos, o pássaro que não pode nem plantar e colher, quanto mais não cuidará de nós, né? Seres que somos amados por Ele. Então, como vocês sabem, eu vim de Minas, e a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é essa referência ao monte, porque Minas, conhecida como as montanhas de Minas Gerais, e quem conhece, irmãos, não esquece jamais. E eu vim de uma família que sempre teve muito contato com a questão do campo, com a questão da roça. Meu pai sempre ouviu muito sertanejo, aquele sertanejo raiz, que canta os belos cantos dos pássaros, que fala sobre os belos campos, as belas fazendas, as cavalgadas e tudo mais. Então eu tenho essa característica, carrego essa característica dentro de mim, de sempre ser uma pessoa muito contemplativa, de ver Deus através dessas minúcias, dessas coisas corriqueiras que estão presentes no nosso dia a dia. E a mesma coisa o salmista, não apenas esse salmista, mas todos os salmos
você encontra várias referências desse tipo. Algo que era completamente comum no dia a dia do povo. Aqui no caso é o Monte Sião, um monte que não é comum, porque ele é uma coisa mística, né, para o judeu e tudo mais. Ele é uma representação muito importante de tudo que Deus fez nesse monte. Mas ainda assim, o salmista passa por ele, olha para o monte e fala assim: olha só o Monte Sião. Passa ano e sai ano e ele continua firme no mesmo lugar. Passa adversidade, passa tribulações e o monte se mantém ali, firme, inalterado. A minha questão então quanto a esse salmo para você, esse é o item 1, é quantas das vezes no nosso dia a dia Deus tem expressado para nós coisas referentes ao teu amor ou ensinos para fortalecer a nossa fé e nós não temos percebido. Quantas vezes tem coisas corriqueiras na nossa vida que passam tão comum diante de nós que nós perdemos essa capacidade de sermos ensinados e de contemplar a presença e o ensino de Deus naquele item. Então eu pergunto para você, você tem sido uma pessoa contemplativa? Ou as coisas que têm ocorrido na sua volta têm te distraído demais da presença de Deus? Será que no seu dia a dia você tem visto Deus nos pequenos detalhes, nas pequenas simplicidades do seu dia a dia? Porque muitas das vezes a gente fica sempre esperando algo sobrenatural. Quando a gente pensa na presença de Deus, a gente sempre fica esperando o sobrenatural, os milagres, as curas, as transformações incríveis, né? A revelação, a profecia e tudo mais. Mas muitas das vezes Deus está presente no nosso dia a dia, está querendo falar conosco em coisas comuns, em coisas corriqueiras, em coisas ali do nosso dia a dia, seja num abraço de uma criança, seja no olhar para o céu. Eu gosto muito de ver o céu, contemplar o céu, e cada dia eu olho, o céu está numa cor, uma coloração diferente, e é muito belo, parece obra de um artista realmente. Quando eu olho para o céu, eu falo assim, nossa, é uma coisa magnífica que só Deus pode proporcionar. Então, você tem notado a presença de Deus no seu dia a dia, em coisas corriqueiras? Ou temos esperado Deus apenas no sobrenatural? Precisamos também esperar Deus, olhar e ver Deus nas coisas naturais, nas coisas do nosso dia a dia, na nossa agenda cotidiana. Amém? Não vamos esperar Deus apenas no domingo, num culto, porque ali nós cremos que algo sobrenatural vai acontecer, mas precisamos esperar Deus também no nosso trabalho, no dia a dia. Precisamos ver Deus também no contato com os nossos familiares dentro de casa, no contato com os nossos pais, no contato com os nossos filhos, no contato com os nossos avós. Em quantos momentos Deus tem proporcionado para nós momentos únicos da presença e da manifestação dele, e a questão é, temos percebido isso ou elas têm passado por nós como algo corriqueiro, comum e que não valem tanta atenção? Eu ouvi uma frase esse dia que eu não lembro quem que é o autor, mas a frase era bem interessante e falou sobre nostalgia. Nostalgia é aquele sentimento nosso de ter saudade de algo que se passou, olhar para algo no passado e lembrar e ter aquela lembrança, falar assim, nossa, como aquela lembrança foi boa, como aquela lembrança foi agradável, que vontade de retornar àquele momento, àquela lembrança específica. E o autor dizia que nostalgia nada mais era que nós olharmos para esses eventos e ver assim, nossa, aqueles pequenos minutos que para nós eram normais, que eram muitas das vezes coisas cotidianas, momentos normais, como aqueles pequenos momentos, na verdade, eram instâncias de felicidade, eram memórias de felicidade que quando estava acontecendo a gente não percebia, que quando estava acontecendo para nós era só um momento comum,
Mas hoje, quando a gente traz essa questão à memória, quando nós temos essa nostalgia, a gente lembra daquele momento e fala assim, nossa, como eu era feliz naquele período, naquele momento exato, como aquele momento exato me proporcionou felicidade. Mas no momento exato que ele estava acontecendo, ele era só um momento comum para nós. Então, que possamos, no nosso dia a dia comum, no nosso dia a dia normal, no nosso dia a dia natural, ver a presença e a manifestação de Deus por onde caminharmos, assim como os salmistas fizeram, assim como Jesus fez. O ponto 2 é que o salmista ele está salmodiando e louvando em meio às adversidades. Quando você lê a continuação desse texto, vai falar sobre Deus honrar os justos, Deus honrar os retos de coração. Então você vê que ali existe um ambiente de conflito, onde o salmista está habitando. Especificamente, alguns historiadores dizem que esses cânticos eram entoados em momentos de adversidade do povo de Israel. Muitas dessas caminhadas, dessas romagens, eram feitas durante o período persa, ali, do Império Persa, onde o povo Israel estava subjugado por outra nação. Então, o que o salmista nos ensina aqui também é que devemos louvar, glorificar e confiar em Deus, mesmo em meio às adversidades. As adversidades não podem ser motivos para que nós deixemos de ter a nossa fé fortalecida. As adversidades, pelo contrário, precisam gerar em nós uma fé tal que sejamos como um monte, que não se abala, mas que está ali firme, independente do que acontece à nossa volta. Estamos ali firmes, ok? Como diz, esse período nosso está sendo bem conturbado, mas a canção que postamos esses dias no YouTube, ela fala muito bem a respeito disso. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados. Precisamos confiar em Deus e confiar no seu eterno amor para conosco, para que assim, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, não haja em nós dúvidas de que o nosso Deus está conosco, de que o nosso Deus é o nosso braço forte, é o nosso amparo nesses momentos de tribulações que estamos passando. Então, temos tido essa fé perseverante, essa fé que não se abala, essa fé que realmente está bem alicerçada. Precisamos refletir a respeito disso. Amém? O texto de Mateus em que Jesus estava citando os pássaros e os lírios também trata muito a respeito disso. Fala que muitas das vezes estamos preocupados com o que vestimos, com o que comemos, mas Jesus nos ensina que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos e que valemos mais do que essas coisas do que estamos correndo atrás. E ele diz que, em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus e que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, em momentos de dores, em momentos de lutas, em momentos de tristezas, em momentos de adversidades, vamos fazer como o salmista, continuar cantando que Deus é fiel, que Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. E que, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim Jesus está em volta do seu povo, nos protegendo e nos guardando. Não podemos criar dúvidas quanto a isso. Se as dúvidas vierem, nossa fé será abalada e não permaneceremos como um monte, e sim como algo que se abala em meio a tantas lutas. E nesse quesito que é o ponto e o tópico 3. O versículo 2, ele diz assim:
Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O interessante é que no versículo 1, a nossa fé é comparada ao Monte Sião. Já no versículo 2, Deus é comparado a esses montes que está em volta de Jerusalém, o guardando e o protegendo. Um povo que podemos entender então que um povo que se mantém firme como um monte, confiante em Deus e que não se abala, nada mais é que o reflexo de um povo que tem ao redor deles um Deus que os protege, como as montanhas em volta de Jerusalém. Ou seja, nós somos fortes porque o nosso Deus ele é forte. A nossa força e proteção vem dele. Nele está a nossa base e a nossa esperança. É nele que confiamos e é nele que esperamos. Então, em meio às nossas lutas, em meio às nossas adversidades, em meio ao caos que pode estar a nossa vida, em momentos de desemprego, em momentos de doença, nós precisamos entender que em nós não há força para resistirmos, mas nós podemos resistir porque Deus está ao nosso redor. Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo. E por Deus estar nos protegendo, a nossa fé precisa ser uma fé que não se abala. Ela precisa ser uma fé que está bem alicerçada e firmada em Deus. Então, irmãos, como termina esse versículo 2, é assim que eu termino essa mensagem. Que possamos ser montes firmes em Deus. Que a nossa fé possa estar firme em Deus para não sermos abalados. Que possamos ser como o Monte Sião, que está ali para sempre e que não se abala. Deus estará sempre ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando, como os montes em volta de Jerusalém. E o texto termina da seguinte forma: que Deus está ali, ao derredor deste povo, desde agora e para sempre. E é assim que Deus estará conosco, nos protegendo e nos guardando, desde agora e para todo sempre. Amém? Vamos ter mais um momento de oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez a Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça que nos alcançou. Senhor, nós te damos graças porque no nosso dia a dia o Senhor tem se mostrado presente. O Senhor tem, Senhor, revelado a nós o Teu amor, o Teu carinho, a Tua paz. E nós te damos graças porque Tu és fiel. O Senhor é o nosso Deus forte que está nos guardando. Muitas das vezes as lutas, Senhor, vêm e elas querem nos abalar. Elas querem, Senhor, tirar o nosso equilíbrio, elas querem enfraquecer a nossa fé, mas Deus, em nome de Jesus, que possamos ser como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Em nome de Jesus, Pai, esteja ao nosso redor, como o salmista diz, que em volta de Jerusalém estão os montes, que o Senhor ali estava guardando Jerusalém, que assim o Senhor possa estar sobre a nossa vida também, nos guardando e nos protegendo, Senhor. E que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores do nosso dia, que possamos ter a fé de que o Senhor está conosco, nos alimentando, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Senhor, nessa vida nós não temos nada de valor. O que nós temos de mais valoroso é a Tua presença. O que nós temos de mais valoroso é o Teu amor. O que nós temos de mais valoroso, Senhor, é a Ti. E tudo que o Senhor tem feito por nós, através da Tua graça, nós Te rendemos glórias e louvores. Que possamos cantar, Senhor, cânticos a Ti, louvando e engrandecendo o quanto Tu és fiel, o quanto o Teu amor nos constrange. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nós te agradecemos
É isso que eu oro e te agradeço. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Jesus, por tudo. Continua nos mostrando, continua se revelando a nós, dia após dia, a tua vontade, o teu querer, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Dá um tchauzinho pro pessoal, Caroline. Tchau, tchau.